Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 21, e o título, amados, na Almeida Revista Atualizada, é Os Inimigos da Cruz de Cristo. Vamos fazer uma leitura alternada. Todos acharam? Amém. A palavra diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo ou a si todas as coisas. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós pedimos o Teu auxílio, Senhor. A ajuda do Teu Santo Espírito para esse momento, Pai, de transmissão da Tua palavra. Por mim mesmo, Pai, eu sou incapaz, eu não consigo, Senhor, e preciso do Teu Santo Espírito a falar, Pai, de forma graciosa, verdadeira, convincente e profunda, Pai, a Tua noiva, a Tua igreja, Pai. Pai amado, nos ilumina, a mim que vou transmitir, mas também aos meus irmãos aqui, Pai, e aplica essa palavra ao nosso coração. Que não venha a ser, Pai, um discurso religioso, moralista, Pai, e que os Teus filhos recebam tão somente como palavra do Senhor, como alerta do Senhor, como alimento espiritual do Senhor, e que venhamos, Pai, no nome de Jesus, não de forma legalista, mas de forma vívida, verdadeira, com compromisso contigo, colocar essa palavra em prática, vivê-la para a glória do Teu nome, que não venhamos, Senhor, por Tua misericórdia e graça, pelo auxílio do Teu Espírito, não venhamos ser imitadores dos inimigos da cruz, mas venhamos ser, Pai, imitadores de Cristo e de homens e mulheres que possuem, Pai, pelo Teu auxílio, uma fé genuína no santo, sublime e poderoso Filho de Deus. Pai amado, nos ajuda. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses e ele tem, de uma forma geral, dois objetivos. O primeiro objetivo é encorajar os crentes de Filipos na caminhada cristã. Ou seja, todas as epístolas paulinas têm como objetivo o pastoreio, o fortalecimento, o incentivo, o encorajamento para a caminhada cristã, porque nós sabemos que essa caminhada ela não é fácil. Ela é marcada por lutas, por adversidades, por aflições, por setas, por dardos, por laços, por inimigos de toda sorte. E nós precisamos ser incentivados, encorajados, e a própria palavra de Deus diz que a igreja, a comunidade da fé, a família de Deus, a igreja local é e deve ser uma comunidade de estímulo, ou seja, devemos nos estimular uns aos outros. Mas um outro objetivo geral do apóstolo Paulo é alertar os crentes daquela igreja, mas também os crentes ao longo da história da redenção, para terem cuidado com os perigos de se desviarem do Evangelho. É algo terrível, é algo que o mundo, Satanás, o pecado, a carne, deseja que as pessoas vivam, o desvio do Evangelho.
E o apóstolo Paulo, aqui nessa seção da sua carta, do versículo 17 ao 21, o apóstolo Paulo, ele apresenta duas categorias de pessoas. Duas categorias de pessoas. Os verdadeiros discípulos de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo são aqueles que imitam a Cristo, imitam o seu Senhor, seguem aquele que é a cabeça do corpo, o Senhor da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de uma outra categoria que são os inimigos da cruz. O que é que diferencia de uma forma básica os que são verdadeiramente discípulos de Cristo daqueles que são inimigos da cruz? Os discípulos de Cristo, eles têm a sua cidadania nos céus. Mas isso não é algo abstrato. Em razão dessa cidadania do céu, existe toda uma forma bíblica e cristã de se viver na terra, espelhando essa cidadania celestial. Mas a característica dos inimigos da cruz são aqueles que vivem segundo os padrões deste mundo, do presente século, padrões mundanos, pecaminosos, de quem odeia a cruz, de quem é contra o Senhor que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. E há uma pergunta central para essa passagem. A pergunta, ela é central por quê? Porque ela nos ajuda a entender a lição que o apóstolo Paulo quer transmitir à igreja de uma forma geral e não somente aos crentes de Filipos. E a pergunta é a seguinte: como você e eu, nós podemos viver como cidadãos dos céus em um mundo marcado pela oposição à cruz de Cristo? É uma pergunta longa, vou repetir. Como você e eu podemos viver na condição de cidadãos dos céus em um mundo marcado pela oposição de Cristo? Oposição ao Senhor Jesus, ao que a cruz representa para o mundo. Com essa pergunta, é possível perceber o propósito do apóstolo Paulo, agora não mais geral, mas específico. O apóstolo Paulo, ele tem 3 objetivos nessa sessão. Primeiro objetivo, ele quer mostrar aos cristãos que cada cristão precisa seguir exemplos piedosos. Todos nós precisamos de exemplos. Todos nós precisamos de modelos para seguir, padrões para seguirmos. Uma segunda lição, o apóstolo Paulo, ele diz que o crente, para ele viver uma vida genuína, ele deve rejeitar os caminhos seguidos pelos inimigos da cruz. E uma terceira lição é que o cristão, ele deve viver nessa terra como cidadão do céu. E uma característica da cidadania celestial, sendo vivenciada já desde agora na terra, é ansiar pela glória prometida e futura pelo Senhor. Então, nesta manhã, quero meditar com a igreja sobre o seguinte tema, está aí projetado: vivendo como verdadeiros discípulos de Cristo. Para viver como verdadeiro discípulo de Cristo, a primeira lição que o apóstolo Paulo nos dá é que você e eu, na condição de cristão, devemos seguir exemplos piedosos. Observe, por favor, na sua Bíblia, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em uma outra versão, na Almeida Corrigida Fiel, esse versículo diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado. Esse termo aí, cuidado, você vai ver que ele é muito importante
principalmente na aplicação que eu vou fazer dessa primeira lição. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Observe a lição que o apóstolo Paulo, ele já introduz nessa sessão. É algo preciosíssimo para a sua e para a minha vida. Todos nós que queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, temos necessidade, carência de modelos espirituais. Amados, na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos espelhar em pessoas. Agora, pessoas genuinamente crentes. Verdadeiramente, pessoas que amam o Evangelho, vivem o Evangelho, são verdadeiramente salvas e dão sinais da sua salvação pelos seus frutos, frutos de uma fé genuína. O apóstolo Paulo, ele está exortando os filipenses a imitarem a sua conduta, a se desviarem das condutas daqueles que são inimigos da cruz. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, cada irmão, deve imitar aqueles que vivem de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas não é a primeira vez que o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja, os membros, os crentes, aqueles a quem ele pastoreava, serem seus imitadores. 5 a 7 anos atrás da data que ele escreveu Filipenses, ele escreveu 1 Coríntios. E na carta, na primeira aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo já falava sobre isso. Veja, há 5 ou 7 anos atrás, do tempo que ele escreveu Filipenses, ele vai dizer para os coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o padrão. Você e eu, nós devemos imitar servos e servas que não agem, não vivem na força do seu braço, mas são totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá o padrão. Sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Porque eu imito a Cristo, eu sigo a Cristo, eu amo a vida de santidade, eu amo espelhar Cristo no dia a dia, eu amo viver a cidadania celestial, eu amo o Evangelho do meu Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele está dizendo: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo, ele está dando um padrão de conduta, um padrão de referência, de modelo para mim e para você. Esse modelo, e é isso que deve ficar gravado no seu coração, esse modelo não é apenas o modelo dos grandes homens, dos homens de maior destaque. Esse modelo, esse padrão, não ficava apenas limitado aos apóstolos, mas cada um, dentro do corpo de Cristo, deve ser modelo para o outro, deve ser padrão para o outro. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que os verdadeiros discípulos de Cristo, eles são, de um modo geral, padrão uns para os outros. Veja, Paulo se coloca como exemplo, mas ele não se coloca como exemplo em todas as suas cartas, como se a força dele, a capacidade de ser exemplo, baseasse somente na sua própria força. O apóstolo Paulo, é claro: sede meus imitadores, porque eu sou fiel a Cristo. Porque eu sou fiel a Cristo. E aquele que imita deve se tornar, ao longo da caminhada, também um modelo de ser imitado. É isso que o apóstolo Paulo, ele está ensinando à igreja. Mais uma vez, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja, o padrão por excelência quem? É Cristo Jesus.
É Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós nos perguntamos assim: o que é que eu devo fazer? Como eu devo caminhar? Como eu devo me comportar? Como falar? Como reagir? Como andar de maneira a agradar o meu Senhor? Aí nós temos vários exemplos práticos. Nós temos o Evangelho sendo dramatizado, sendo vivido, sendo mostrado, ilustrado pela vida de homens e mulheres que andam com o Senhor Jesus Cristo. Agora, observe outra lição preciosa que o apóstolo Paulo dá a cada um dos crentes, para que ele fale que a igreja precisa de modelos espirituais. Ele está dizendo que é fundamental para o crente o quê? Congregar. Congregar. Ou seja, onde você e eu nós vamos encontrar modelos de fé? Não é no mundo, não é fora da igreja, e não é vivendo um cristianismo em casa desigrejado, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, ele está exaltando aqui a importância da comunidade da fé, a importância da igreja. Não há como você e eu encontrarmos modelos espirituais fora da igreja. Não há, nem na internet, nem nas redes sociais. É na igreja, é na igreja local, é no corpo de Cristo que você e eu nós devemos encontrar os modelos de vida espiritual. Na igreja, como membro de uma igreja genuinamente evangélica. É nela que nós encontramos o padrão de vida cristã, de modelo espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, ele está dizendo para aquela igreja: evite o perigo de querer viver uma vida cristã isolada. Não há vida cristã no isolamento. Não é possível ser cristão desigrejado. Não é possível ser cristão desigrejado. Nós precisamos aprender a crescer juntos como um corpo de Cristo. Você e eu, nós precisamos observar e imitar a vida de fé genuína de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A vida cristã, amados, não vive de invenção. A vida cristã não vive de invenção. E ser desigrejado é uma invenção humana. Achar que pode viver a vida cristã de forma isolada é uma invenção humana. Achar que pode caminhar com Cristo apenas em casa é uma invenção humana. Amados, o cristianismo se sustenta por imitação, não é por invenção, é por imitação ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui cabe um alerta. Por isso eu falei que esse versículo 17, na Almeida Corrigida Fiel, ele traz um termo precioso, que é o termo cuidado. Cuidado com quem você vai se espelhar. Cuidado com a pessoa que você vai tomar para si como um modelo e um padrão. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que os inimigos da fé estão dentro do reino. Os inimigos da fé também fazem parte da igreja visível. O apóstolo João, lembrando aos irmãos, em João capítulo 10, ele vai trazer várias figuras ali no capítulo 10. Ele vai trazer a figura de Cristo como o bom pastor, a figura da ovelha, mas ele vai trazer a figura do salteador, do mercenário, do lobo. Veja, no reino do Senhor tem diferentes tipos de pessoas,
E aí cabe o alerta para mim e para você. E o apóstolo Paulo, ele faz um alerta sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas que num primeiro momento parecem piedosas, você deve imitar. Você deve ter cuidado com isso. Você deve caminhar, observar, ver os frutos, ver a forma de viver, a forma de caminhar, a forma de proceder, a forma de trabalhar, de estudar, de lidar dentro de casa, para que você diga: aí está um modelo, um padrão para a minha fé. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Veja, muitos desses vão parecer o quê? Homens e mulheres piedosos, mas genuinamente não são. E o apóstolo Paulo continua dizendo: esses, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha a recomendação do apóstolo Paulo: foge também destes. Estes não são padrões para nós. Então, aplicando essa verdade à nossa vida, valorize os modelos de fé genuína da igreja local. Amados, a internet é maravilhosa. A pessoa faz um vídeo de 5, 10, 15, 20, meia hora, prega, deixou a mensagem, deixou ali a palavra de Deus, e a gente simplesmente acha que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus. A gente tem que caminhar, a gente tem que comer boas gramas de sal, para ver se de fato é um servo de Deus, ou uma serva de Deus, ou não. Por isso, aonde você e eu, nós vamos encontrar modelos espirituais seguros? É aqui. É na igreja local. É você convivendo, é você caminhando, é tendo comunhão, é desfrutando de momentos, é vendo aquele modelo triste, lutando contra o pecado, passando adversidade, sofrimento, lutas, batalhas, que você vai ver como essa pessoa se comporta com a sua fé diante das aflições. Como é que você vai ver isso pela internet? Como é que você vai ver isso no Instagram? Como é que você vai ver isso no YouTube? Não tem como, é caminhada, é vivência. Por isso, os modelos para a igreja estão dentro da igreja local. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Como você está vivendo? Porque ser modelo e padrão não é somente para a liderança da igreja, mas é para todo o corpo de Cristo. E aí eu coloco para você o peso dessa palavra aqui. Como você está vivendo? De que modo? De que maneira? Você está vivendo de uma forma que outras pessoas podem imitar a sua conduta em Cristo? Você está falando, e isso espelha que você está em Cristo, vive em Cristo e é um genuíno discípulo de Cristo? Essa responsabilidade não é somente dos pastores, não. Não é somente de conselho, junta diaconal, liderança de sociedade interna ou de ministério, é para todo o corpo de Cristo.
todo o corpo de Cristo, é para você e para mim. Nós devemos imitar Cristo, imitar padrões, mas também nos tornarmos padrões na caminhada cristã. Falei que isso era um ponto. Vou introduzir o segundo, irmãos. Vivendo como verdadeiros discípulos de Cristo. Para viver como verdadeiro discípulo de Cristo, a segunda lição é que o cristão deve rejeitar os inimigos da cruz. Observe aí, por favor, versículos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós. Veja, há inimigos da cruz no meio do povo de Deus. Há inimigos da cruz dentro do reino do Senhor. E quando Paulo fala sobre eles, observe o texto. Paulo fala sobre eles chorando, com lágrimas nos olhos. Não somente pelo que ele é capaz, eles são capazes de causar. Mas se você observar o início do versículo 19, Paulo está chorando quando se refere a eles, porque o fim deles é a perdição. Observe, versículos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala aqui. Em apenas 2 versículos, ele identifica os inimigos da cruz, diz que há desses inimigos no nosso meio, no meio do povo de Deus, fala do destino deles e traz 3 características em relação a eles. E a nossa oração, irmãos, deve ser o quê? Que você e eu não venhamos ter nenhuma dessas características. Que a gente lute contra isso. Que não venhamos imitá-los. Que não venhamos seguir os caminhos dos inimigos da cruz. Veja, Paulo fala sobre eles, e quando fala sobre eles, fala que eles rejeitam a cruz. Eles distorcem o evangelho. Mas o apóstolo Paulo não fala com ódio. Ele fala com dor. Ele fala chorando. Por quê? Porque esses indivíduos, muitas vezes, dentro da igreja, com uma longa caminhada cristã, eles ainda não entregaram a vida a Cristo. Não entregaram a vida a Cristo. Ainda são ímpios. E muitos deles vão morrer sem a salvação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo trata de dizer qual é o destino do ímpio, qual é o destino do inimigo da cruz. É a perdição eterna. Vou tratar só das características para a gente finalizar, irmãos. Como vivem os inimigos da cruz? Vivem como se a cruz, o evangelho, a mensagem, a pessoa, a obra, a vida de Cristo fosse irrelevante ou insuficiente. Esses inimigos da cruz, eles confiam em quem? Em si mesmos. Eles confiam em suas próprias obras ou nos seus próprios prazeres mundanos. E Paulo traz 3 características. Ele vai dizer que o Deus dos inimigos da cruz não é o Deus vivo e verdadeiro, não é o Todo-Poderoso, mas é o ventre deles. O que é que isso significa? Eles vivem buscando não a Deus. A vida deles não é uma vida de culto ao Deus vivo. Eles procuram somente os prazeres terrenos. Por quê? Porque são governados por desejos carnais e egoístas.
A glória deles está na sua infâmia. Sabe o que é isso? Eles se gloriam naquilo que é vergonhoso para um cristão. Eles se gloriam, eles sentem orgulho, eles falam, eles cantam vitória naquilo que vem corar um servo do Senhor. Ou seja, eles celebram o que é contrário à santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que eles fazem? Eles não pensam no céu, eles não pensam na glória celestial, eles não têm lembrança de que é o céu que governa, como Daniel fala no capítulo 4. De maneira nenhuma. Eles se preocupam com as coisas do aqui e do agora, terrenas, pensam somente nessas coisas. O foco deles é na ambição, ou nas ambições, e nos valores deste mundo. Eles não pensam na morada celestial. Eles não pensam na glória eterna. Eles não pensam em louvar eternamente o Pai e o Cordeiro que venceu. Mas o apóstolo Paulo fala do destino deles. Versículo 19. O destino deles é a perdição. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo está trazendo à tona para a igreja a gravidade de se rejeitar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que é grave, é perigosíssimo viver contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando se fala, amados, de perdição, o fim deles é sofrer o justo juízo de Deus, é sofrer a separação definitiva e irreversível de Deus, é sofrer o tormento eterno. Que Deus tenha misericórdia e que você e eu não venhamos imitar os caminhos dos inimigos da cruz. Para finalizar, amados, não vou tratar sobre o último ponto, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Colossenses 3, 1 e 2 nos convida a examinarmos a nossa vida. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. De forma prática, o que é que isso significa viver aqui os padrões do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Que Deus nos abençoe, amados.